quanta alegria voltar nessa casa, que me acolhe como filho, como trabalhador, é bom demais. Que Jesus nos envolva nesse momento, para que a gente possa fazer uma reflexão em torno das diretrizes traçadas por Ele na sua jornada de luz. Eu trouxe Allan Kardec no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1, uma pergunta que vai nesse roteiro. Os espíritos foram indagados por Allan Kardec a respeito da condução do orbe. Eles queriam entender as diretrizes morais que organizam e orientam o nosso planeta. E ele pede: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é maravilhosa. Uma palavra e ponto. Parece tão simples, né? Nós dizemos assim, é verdade. A minha querida mãe, ele fala assim, é verdade, é verdade. Jesus é nosso modelo e guia, mas quem de nós está disposto a segui-lo? Na hora que o coração dói, na hora que o inimigo fere, na hora que somos traídos, quem quer seguir Jesus? Parece muito bonito falar Jesus. Nos parece muito grato ouvir a história de Jesus. Mas com certeza, vai virar arquivo de museu se nós não resolvermos seguir. Se é guia, se é modelo, necessariamente temos que pautar nossas ações por essa orientação. Então, eu trouxe essa cena aqui para que a gente pudesse analisar. Capítulo 17 de Mateus. Todo mundo se lembra, não se lembra? Capítulo 17 de Mateus. Diz o evangelista que 3 discípulos, junto com Jesus, subiram o Monte Tabor. Pedro, João e Tiago menor. Os 3 empreenderam uma jornada, segundo Amélia Rodrigues, pela psicografia de Givaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, algo em torno de 4 horas de subida. Não tem nada parecido em Cabo Frio. Em Minas tem. Lá, pro lado de Petrópolis, também tem. É alto. É alto. 4 horas, no início, entre primavera e verão, entre meio-dia e 4 horas. O sol castigava. Os 4 chegam exaustos no alto do monte. E Jesus, com os 3 companheiros, resolvem descansar. Os 3 param num platô mais abaixo, e Jesus se distancia dos 3 para orar. Os 3 adormecem, porque já estava anoitecendo, e percebem, altas horas da noite, que existia uma conversa, que existia um zum, zum, zum. E eles sabiam que estavam sozinhos. Se olharam e perceberam, existe um diálogo que não parte de nós. Quem estará com o mestre? E eles avançam o morro acima, e quando chegam na parte mais alta, assim, um pintor da Renascença descreveu a cena, e ele está ladeado por duas entidades luminosas. Mas diz o evangelista
que não estava lá, mas ouviu com certeza da boca de Pedro, João ou de Tiago menor, que o rosto de Jesus parecia um sol, era resplandecente. A roupa completamente iluminada. Era uma transfiguração de Jesus, a tal ponto de fazer com que os três caíssem de joelhos. Era uma cena que provocou nos três discípulos uma emoção de ordem superior. Eles sabiam que estavam diante de uma cena que não era normal. 3 médiuns de vidência e de efeitos físicos. Ali estavam para perceber o momento em que Jesus falava com 2 dos maiores espíritos que conduzem a humanidade. Jesus depois disse a eles quem eram. Disse a eles, era Elias e Moisés. Um dos patriarcas da civilização hebraica. E é interessante que Pedro logo se manifesta, Senhor, façamos aqui um tabernáculo. Tabernáculo seria hoje uma capela. Uma para cada um. E Jesus, não, Pedro, você não está entendendo nada. Não é de ordem material o que viemos fazer aqui. Ele queria deixar marcado esse momento, mas não era. Não era para edificar nada material. E Pedro, se assustando com o que tinha acontecido, e ainda com essa admoestação de Jesus, ainda tenta um outro diálogo, querendo saber quem eram eles. E Jesus comenta exatamente que era Elias e Moisés, e aí Pedro ainda questiona, mas Elias não teria que ter vindo antes de ti, Senhor? Porque diziam as Escrituras que Elias voltaria. E ele diz, ele voltou. E vocês não perceberam. E no próprio Evangelho comenta-se, Mateus comenta, ele falava a respeito de João Batista, reencarnação de Elias. E o povo não percebeu. Morreu como fez morrer na época que estava na vida como Elias. Ele mandou cortar a cabeça de 200 sacerdotes. E morreu com a cabeça decapitada. Para nós espíritas, a expiação. Mas, mostrando de outros ângulos esse monte, mostrando de cima, e essa cena aqui é extremamente interessante. Porque após esse diálogo e todas essas explicações, Jesus se volta para ele e diz, nesse livro, Primícias do Reino, quem não conhece, por favor, lá na livraria tem, é só ir lá, ou pedir emprestado na biblioteca, ou pedir na livraria. O Márcio já providenciou, né, Márcio? O título da lição, o Tabor e a Planície. Ele diz nessa cena o seguinte, lá de cima, olhando para baixo, ele diz para os 3, não falem sobre o que aconteceu aqui com ninguém até que eu me parta. Proibiu os 3 de comentar o feito. É interessante, porque não acreditariam. Chamariam como na mensagem, vocês leram aí, os malucos. Todos aqueles que seguem aquele que é Jesus, é considerado no mundo atual maluco. Não é? O marido que perdoa, o bobo. Não é? É assim que funciona. Nós tentamos praticar o Evangelho e somos taxados pela regra do mundo, pelo compasso do mundo. É assim que funciona.
Ele convida aos 3. Já é suficiente? Já oramos? Já estivemos em contato com as entidades de luz? Houve toda uma conversa e ele vira e diz: desçamos. Era um convite. O Pedro não gostou muito. Mostrando mais de cima ainda, olha só. Aqui em cima o monte e lá embaixo aquelas casinhas são essas daqui, a planície. E ele diz, olha só: Senhor, não poderíamos aqui demorar-nos? Quem conheceu Chico Xavier sabe do que o Pedro está falando. Quem já conheceu o Divaldo sabe do que o Simão está falando. A vontade é permanecer do lado desses espíritos ininterruptamente. Imagina sozinho vendo Jesus na sua glória espiritual. Senhor, tomar mais um cafezinho, né? Vamos ficar aqui um pouquinho, junto aqui. Vamos fazer uma fogueira, a gente fica mais uma noite, Senhor. Entenderam? Aquele desejo de ficar ao lado de Jesus no momento ímpar. E fala que isso daqui também não é um momento gostoso. Como a gente se reabastece vindo aqui. A Djanira até sorria lá, fica sorrindo. Como se ela não tivesse problemas. Vocês conhecem os problemas da Djanira? Poucos aqui conhecem. Mas parece um gigante, de tanto problema que carrega. É interessante porque a gente adentra a casa, é um convite. É como se nós estivéssemos onde? No Tabor. É um momento de elevação. Aqui nós ganhamos as mais belas, as mais puras energias. Quando abandonamos o mundo lá fora, subimos aqui no Tabor e nos reerguemos e oramos. É nesse momento, numa só voz, que a gente começa a sentir Deus. A gente começa a sentir Jesus. Aquilo vai tocando, vai envolvendo, e nós saímos daqui quase a caminhar. Nunca disseram assim, não dá para ficar mais um pouquinho, não? Ou tomar 2 copinhos de água, já tomaram? Eu tomo, às vezes 2. Se pudesse, eu julgava assim, tomava um banho. Aí o pessoal vai saravar. Então não toma, não. Toma só o copinho. Tá. É porque nós queremos nos esbaldar, lambuzar nessa coisa maravilhosa que é um momento de espiritualização. Nós deveríamos fazer isto mais vezes, mas não é tão fácil. Nesses momentos em grupo, se torna muito mais fácil essa ação. Ele convida, vamos. O Pedro queria ficar. Ele explica, olha a explicação. Jesus diz, Pedro, é necessário descer, Pedro. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Ou seja, a minha glória vai ser ver e compartilhar a glória dos homens. Para eles, Pedro, sejam as nossas alegrias, e para nós vamos voltar para casa. Qual é o convite? Nossa, que silêncio, fala, gente. Deixa o coração falar, nós estamos no Tabor. Ele pede, desce. O que ele está nos convidando? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, por favor. O pessoal está rindo, mas é de nervoso. Senta aqui comigo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Subiu no Tabor. Senta, senta, senta. Isso. É isso. Gente, o convite é, vem para o Tabor. Aí a gente vem. Nós estamos aqui no Tabor. É bom, não fala? É bom. A gente pode estar com Jesus juntos. E é todas aquelas tuas preocupações,
elas começam a tomar uma outra dimensão na casa. Mas qual é o convite? Deixa eu ver se você entendeu. Fala para nós. Levar o exemplo de Jesus. Para onde? Para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Ela desceu, tá vendo? Ela entendeu. Mas não desce não, fica aqui. É isso, nós vamos ter que voltar para casa. E de Janira, nós vamos encontrar com um problema. E qual é o convite? Que a nossa glória seja a glória deles. Para eles, as nossas alegrias, mas para nós. Daniel, mas eu não aguento nem comigo, vou carregar dores dos outros. E aí eu vou lembrar vocês. Deram 2 peixinhos e 5 pães para Jesus. E o que ele fez? Ele alimentou quase 10.000 pessoas. Só homens eram 5.000. Imagina se você trouxer as dores daqueles que estão junto com você para esta casa e entregar para Jesus. O que será que ele pode fazer? Eu tenho que confiar. É um exercício, vamos fazer. Vamos trazer para cá as nossas dores. E vamos levar para lá a alegria do Evangelho. Obrigado. Senão ela não vai acompanhar a passagem. Ele ainda completa. O paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que no cárceres das aflições anseiam, desejam pelo país das liberdades. Desçamos, os homens para quem eu venho nos esperam. Eu fico imaginando como seria a vida de uma mãe no paraíso, sabendo que o filho está no inferno. O paraíso seria o inferno, sem o filho. Quantas mães têm me acompanhado nessa jornada? E elas me dizem, as mães espirituais, Daniel, nós precisamos dessas pequenas oportunidades, onde corações interessados se reúnem para orar, porque é nesse momento que nós trazemos os nossos filhos ou ganhamos forças para continuar a jornada atrás deles. São chamadas de grupo de mães. Milhares de mães que erraram na vida. Muitas faliram, outras, por muito que fizeram, não conseguiram mudar o rumo da vida dos filhos. Mas elas se unem no propósito de tirar os filhos das trevas. Incansáveis. Incansáveis. Elas estão em todos os lugares onde haja um filho perdido. Ele diz, não existe paraíso se nós não conseguirmos tirar aqueles que amamos dessas zonas de sofrimento. Ele lá em cima convocou, desçamos. Enquanto isso, na planície lá embaixo, amedrontados, os discípulos revezavam. Vocês vão entender. Afasta-te, Satanás, exclama Judas irado, enquanto obsesso o Lula. Se vocês continuarem a ler Mateus 17, vocês vão perceber que logo após subir o Tabor, ele desce. E os discípulos estavam há quase um dia inteiro com um jovem que era possuído por um demônio, por um espírito maligno. E que ora o julgava no fogo, ora o julgava na água. O pai estava desesperado. Pediu aos discípulos que livrassem o filho dessa situação. E Judas tentando, olha lá, afasta-te, Satanás. Exclama Judas irado, enquanto o jovem
rangia os dentes. Outro, filhos das trevas, semente de Beelzebu, por quem és? Abandona tua vítima. Brada Tadeu, com a voz rouca e os olhos jetados. O desejo de que aquele espírito do mal fosse embora. Vai. Nada conseguiu. Veio outro. Decaído, imundo, eu te conclamo, retornes às geenas. Para quem não sabe, é o porão das trevas. Vocifera pálido e suarento, Natanael. Eles queriam de todas as formas libertar o jovem. Não conseguiram. É o próprio Dibuque, soluça desanimado Filipe. Dibuque, na tradição hebraica, era uma questão de que nós guardávamos dentro de nós uma alma boa e uma alma má. Dibuque é a alma má. E no caso do jovem, ela tomou conta, expulsando a alma boa. Nada conseguiremos, arremata o filho de Cleofas. É Tiago maior. Não estava um progresso. Nada conseguiu diante daquele espírito atormentado. Entreolharam-se, estremeceram, falaram todos em uma só voz. Gritaram, enquanto o obsediado espumeja e se debaste. Nada. Quantos estavam ali mesmo? Dos discípulos? Faz as contas aí. Quem estava com Jesus lá? Pedro, João, Tiago menor. Quantos estavam ali? 9. 9 se juntando e nada. Eu já fico imaginando a cidade, não é que as cidades eram pequenas, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Eu fico imaginando, já tinha virado um evento. E eles gritando e eles tentando, nada. E quanto mais faziam, mais o rapaz rolava no chão. E aí, em certo momento, Simão, o zelote, indaga perturbado: onde andará o mestre que não vem socorrer-nos? Não saberá ele de nossa aflição? Nós já sabemos o que está acontecendo, né? Eles desesperados, Jesus do monte e o rapaz nada. E aí, lógico, o discípulo, o aprendiz, quer mais o que nessa hora? Quer o professor. Tem alguma coisa acontecendo errada. E aí, quem aparece? Jesus chega. Estava acontecendo o auge dessa doutrinação, desse exorcismo, e Jesus aparece. Vendo Jesus, os companheiros que chegam ao terreno inculto e árido das misérias humanas, corre aflito e o saúdam. Olha lá, vendo Jesus e os companheiros que estavam no alto, os discípulos correram até ele. Imagina a sensação: ai, graças a Deus, lá vem ele, vai nos salvar. Não é mais ou menos assim que a gente quer? É, nós estamos apertados, nós criamos o aperto, mas quando está apertado a gente quer Jesus para salvar. Ah, Jesus, me ajuda, a dívida está aumentando. Para de gastar. Não, mas a gente quer um outro jeito, assim, quem sabe, né, na cena, então joga. Mas quer ganhar e não joga na cena, não faz, não ajuda. Vira o Jesus, lá vem ele. Jesus interroga sereno: que é que discutir com eles? Quem é de jovem da mocidade? Traduz para mim aí o jovem da mocidade, o que ele está falando? Está pegando aí.
Jesus, olha, o que está pegando aí? O que está acontecendo? Que confusão é essa? E aí o pai do jovem responde, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha o grau de obsessão. Não permitia o jovem falar, mas o espírito também não tinha força suficiente para falar. Eu disse a teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Se podes, salva o meu filho. É interessante porque viam o problema, identificavam o problema, e ele fala, olha o que os discípulos tentaram. Entenderam o que eles tentaram? Expulsar o espírito maligno. Aí Jesus retorna. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Muda a nossa postura diante de Jesus. Não basta achar Jesus belo. Não basta acreditar nos feitos de Jesus. Nós temos que crer que é possível. Aí a gente comenta, entrega para ele o problema e ele resolve. Daniel, tem muito tempo que eu estou entregando o meu problema a Jesus e ele não resolve. Mas o que é que você está entendendo porque Jesus resolve? Venha toda semana, participe dos grupos e eu tenho certeza que ele resolve. Daniel, mas você acabou de dizer que tem um montão de mães na espiritualidade que trabalharam em função dos filhos e não conseguiram. Não conseguiram para eles, mas elas estão bem. Nós não podemos salvar, nós teremos que querer ser salvos. A Djanira disse, coloca o nome, mas antes de colocar o nome, conversa com o parente para saber se ele quer a oração, se ele quer o passe, porque senão vai chamar todos nós de macumbeiro, de não sei o quê. Não é isso. Não queremos agradar ou desagradar ninguém. Nós queremos levar o Evangelho. Se quer ir na Igreja Católica, vá. Se quer ir num núcleo bandista, vá. Não é nenhum problema. Tem que ser de comum acordo. A questão é esta. Nós não queremos violentar ninguém. O Espiritismo é a doutrina da razão. Se estamos aqui é porque queremos. A não ser que você tenha menos de 18 anos. Aí, como é responsabilidade do pai, o pai traga impositivamente. Está indo por imposição. Traz sim, faz parte. Depois ele vai te agradecer. Aí o pai responde, eu creio, Senhor, mas eu não sei se eu creio tanto. Olha lá, ajuda a minha incredulidade. Eu creio que tu podes, mas eu não sei se eu creio o suficiente no teu poder. E acontece com todos nós. É uma questão de nós irmos testando. Uma vez eu venho, 2, 3, e a gente começa a perceber o efeito que aquilo exerce sobre nós. Muda a nossa forma de ver o mundo. E aonde nós vimos sofrimento, nós às vezes vemos agora tristeza. Eu já não sofro mais pelo filho que às vezes não me ama. Eu sinto uma tristeza. Muda a categoria do sofrimento, da dor, porque nós estamos dispostos a adotar um novo princípio nas nossas vidas. Mas, antes que Jesus travasse um diálogo maior, olha quem se manifesta. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinastes e nada conseguimos. Vocês entenderam o que Judas quis fazer?
Ou não? Vê se vocês percebem. Eu gosto dessa palavra tudo. Se ele, Judas, fez tudo que Jesus ensinou, de quem é a culpa? De Jesus. De duas uma, Senhor. Ou você não nos ensinou tudo, ou o que você nos ensinou não serve para esse espírito. Qual é, Senhor? Entenderam o atrevimento desse espírito? Ele queria se desculpar. Eu tentei fazer, mas eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu acho que faltou alguma coisa no seu ensinamento. Tem alguma coisa que me escapou, que você não nos ensinou. E aí Jesus, olha, Amélia Rodrigues diz com toda clareza o sentimento que envolveu Jesus nesse momento. Olha, sem qualquer mágoa, olha os companheiros medrosos e os repreende. Chama atenção, com veemência. Não é hora de palavrinha bonita, não. Mas com compaixão. Porque conhecia a ignorância. Ele diz assim: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Todo mundo viu Jesus aí, não viu? Viu? Será que o evangelista errou? Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? É que as palavras, elas vão se transformando ao longo dos séculos, e o que nós chamamos hoje de pervertido ou perverso é diferente daquele momento. A palavra perversa é daquele que perverte, daquele que muda, daquele que distorce. Ou seja, você não acreditou e você mudou o que eu disse. É por isso que você não conseguiu. Até quando eu vou ter que suportar esse tipo de atitude? Eu mando fazer de um jeito e nós mudamos. Eu mando amar o inimigo e nós? Não, só os amigos e os parentes. E olhe lá. Porque se pisar no pé, eu viro uma leoa. Eu viro um bicho. Nós temos esse costume. Daniel, mas não é fácil. Ele disse que seria fácil? Não. Ele disse que quem o seguisse teria, como está aqui no livrinho, vou preparar-vos lugar. Está dito, se você seguir Jesus, o teu lugar, ou seja, aonde você vai passar a viver, e pode ser aqui na terra mesmo, não quer dizer que seja no mundo espiritual, porque o reino de Deus está dentro de nós. Eu posso estar no meio do caos e viver a tranquilidade. Basta ter o evangelho. É isso que muda em nós. Então ele estava ali. Até quando eu vou ter que aturar a descrença e aqueles que mudam o que eu digo? Quantas vezes nós devemos perdoar segundo o evangelho? Faz as contas e fala direito. 490 vezes. A sogra. Quem mais? Ah lá, já mexeu com a sogra, já se irritou lá. A sogra não. A sogra, Daniel. O genro lá. Né? Você foi para o outro lado, né? É o genro. É verdade, sofre. O genro não perdoa. A minha sogra pergunta assim: você me ama? Eu falei: sua filha te ama. E um amigo meu disse que, olha, a minha sogra, ela merece Não, eu vou dar minha sogra de presente, de tão boa que ela é. Falei: se é mesmo, vou julgar no dia do primeiro do ano lá na praia para ir manjar. Falei: menino, é assim, vai dar de presente para o outro, né? Nunca para... Não tem jeito, genro e sogra não vão se conciliar nunca. E que tenha a sogra boa, feliz você. Nós temos essa dificuldade. Perdoar para nós é quase um palavrão.
É quase uma ofensa a obrigação de ter que perdoar. Ah, não. Eu perdoo quem merece. Aonde no Evangelho está falando isso? Nós, como Judas, estamos pervertendo as palavras de Jesus. Nós, de forma incrédula, fazemos sem acreditar. Será que vão ajudar o meu filho? Eu vou orar, mas vê se Jesus vai lembrar de mim. Vai falar que você nunca falou isso. Será que Deus vê que eu estou aqui sofrendo? Nós estamos chegando a 10 bilhões de habitantes. Será que Deus vai me enxergar? E todo mundo sabe o que aconteceu. E Judas sabia também que ia acontecer. Ele ia botar a mão no rapaz, no garoto, e ia acontecer o quê? Ele sabia. E por isso que ele tentou se desculpar, para não pegar mal, que ele tentou um dia inteiro e não conseguiu. Jesus abaixou-se e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. Se o espírito era mudo e surdo, adiantava dialogar com ele. Os espíritos tentaram enxotá-lo, adiantou? Com esse tipo de espírito não é o diálogo, é uma ordem. E Jesus usou todo o seu amor e toda a sua moral para determinar esse espírito uma ação. Eu não quero mais. Acabou. Olha o que acontece. Pálido e fraco o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Beijou as mãos do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos rumo do lar. Acabou o processo obsessivo. O rapaz foi liberto. E bastaram algumas palavras. É interessante que Simão ficou extremamente incomodado. Simão Pedro. Traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se de Jesus, que meditava, e indagou visivelmente emocionado. Por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Senhor, o que aconteceu? Eram 9 dos teus discípulos. Tu chegas e diz, eu te ordeno, sai. E ele sai, Senhor. O que houve? É mais ou menos o que o Judas quis fazer, só que de forma mais atrevida. O Pedro, percebendo que não era por aquele caminho, mudou. Senhor, então me ensina o que eles não fizeram certo. Olha, gente, são palavras de Jesus. Modelo e guia para todos nós. Esse tipo de espírito, essa casta, esse grupo, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e... Anota aí. Anota e leva para casa. Com espíritos endurecidos, mesmo encarnados, como nós devemos agir? Não bate boca, não resolve. Ah, com a sogra resolve. Não resolve, não. Com o genro, não, nós não convencemos nem a nós mesmos. Será que nós temos o poder de mudar o outro? É uma postura. Ah, Daniel, mas assim não dá, eu vou ter que ficar quieto, jejuando, ainda ficar com fome o dia inteiro. Não, não é bem isso não. Eu tenho certeza que o Pedro também imaginou que era para parar de comer e ficar orando o dia inteiro. E aí Jesus, antes que ele achasse que fosse isso, Jesus continua a explicação.
Antes de tudo, é necessário compreendermos que os espíritos imundos vieram antes, homens que foram, homens que continuam sendo. Espírito que se apodera de um de nós, influencia a um de nós, ele também já foi homem e viveu na terra. E o sentimento que ele tem são os mesmos sentimentos que nós guardamos. Por isso eles conseguem uma união de sentimentos tão grande com cada um de nós. Se os meus pendores são para a ira, quem vai se aproximar de mim? Espíritos que dão vazão à ira. E o que vai acontecer com a minha ira? Ela vai ser multiplicada por 2. Se eu permanecer, às vezes 3. E se eu continuar, indefinidamente pode se juntar. E muitas vezes Jesus falou, às vezes é uma falange. São espíritos que estão, inundados. Inundam o nosso lar com perturbações. Mas quem dá a brecha, quem abre a sintonia, somos nós. E por que eles têm a sintonia? Porque eles sabem o que nós estamos sentindo. E eles se completam com os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Mas no caso, ele está falando do sofrimento. Então, se nós damos vazão à reclamação, outros que estão na mesma sintonia das nossas reclamações, dos nossos sofrimentos, farão o quê? Vão se juntar. E potencializa o meu sofrimento. E aí eu começo a achar que eu sofro demais. A minha dor é maior do que qualquer outra dor. Não tem quem sofra mais do que eu. É verdade. É verdade. Nós ficamos obcecados pelo eu. E o eu é sempre maior e melhor do que todos, até na dor e no sofrimento. Ele continua. Enganados como se deixaram conduzir no corpo, falando dos espíritos, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Não. Não existe um estalar de dedos para que nós possamos mudar. As transformações, elas acontecem paulatinamente. É um passo de cada vez. Ninguém acredita, nunca mais é tempo demais. Conheço e tenho amigos alcoólatras que passam às vezes 20, 30 anos, um gole, acaba todo o processo. E sabe por quê? Porque espíritos enlouquecidos guardam plantão do lado. E a hora que ele dá uma escorregada, mas ele fica ali 30 anos, fica. E às vezes várias encarnações esperando cair. Ai, Daniel, isso é terrível. Terrível é não saber que isso existe. Porque aí nós vamos tratar só o físico e vamos esquecer do espiritual. Para as drogas são assim, para todos os vícios morais, espirituais e materiais. Às vezes as mães ficam felizes, o meu filho abandonou a bagunça, e fica numa felicidade, daqui a pouco o filho chuta o balde. E a mãe se decepciona de novo. É porque não conhece o processo espiritual. Nós precisamos de muitas encarnações para consolidar aquilo que nós somos enquanto identidade. Ele continua dizendo, nosso mestre Jesus, viajores do tempo, são muitas encarnações, são o que fizeram, ligados mentalmente, as lembranças das ações, as reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que o fizeram. Não é só pela parceria, não, é pelo ódio. E nós sabemos, quem odeia, só perdoando é que se liberta. Porque se não perdoar, enquanto ele não vê o inimigo cair, ele não se satisfaz.
E às vezes caindo, quer ver o inimigo ainda pior do que está. Então não pensemos que esses dramas que nós vivemos em famílias, eles são resolvidos assim no estalar de dedo. Eu vou, ponho o nome na mesa, tomo uma aguinha, um passe, acabou. Não, você está se enganando. Espiritismo não é magia. Espiritismo é transformação para o espírito. Nós vamos ter que viver uma vida inteira aqui para conseguir andar 1 centímetro para frente. Mas esse 1 centímetro é uma diferença espiritual enorme, capaz de nos fazer transformar, às vezes, o sofrimento em tristeza. Já não seria bastante? Pensa, se você sofre, pensa, transformar sofrimento em tristeza, já é um avanço muito grande. Continuando, ele diz ainda: por essa razão, a Boa Nova, o Evangelho, é um hino de amor e perdão. Amor sem distinção e perdão sem recriminar. Eu não pergunto para quem nem o que fez. Não interessa se é de casa ou se é de fora de casa, se é no trabalho ou se é na rua com o vizinho. É para todos. A regra é para todos. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força senão a força do amor. Daniel, mas eu não poderia perdoar alguém que me trai constantemente. Volta. Tem que estudar o Evangelho, para nós conseguirmos ter tempo de explicar como esse perdão funciona e como essas ações mudam a nossa vida. Amar o inimigo não é a mesma coisa que amar o filho. São amores diferentes. Mas nós temos que entender. Por isso a gente tem que voltar. Não podemos apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregaram parasitariamente, mas também socorrê-lo enlaçando-os com amor. E eu vou lembrar quando ele fala para o menino, e o espírito o ouvia, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai. Quando o espírito saiu, o que ele encontrou do lado de fora? No sentido de, eu saí daquele processo obsessivo. Quando ele se desligou, ele viu a realidade espiritual. O que ele encontrou? Pensa aí. Duas figuras deviam estar ali, espiritualmente falando. Porque ele mandou descer. Quando ele disse desçamos, ele disse para quantos? Para 3 encarnados e 2 desencarnados. Os 5 desceram. Quando ele deu a ordem, sai, quem acolheu aquele rapaz? O espírito que atormentava aquele rapaz? Moisés e Elias. Pode ter certeza. Porque eu duvido que um espírito luminar que acompanhasse Jesus tivesse ficado no Tabor, sendo que ele mandou. Se eu vou descer, se o general vai, todo mundo vai. Só que a gente duvida. Jesus está aqui? Ah, é tão bonito falar isso, né? Não, não é bonito não. Ele está aqui. Ele está aqui porque Moisés e Elias estão aqui. Porque Bezerra de Menezes está aqui. Porque nossos guias espirituais estão aqui. É essa a confiança que nos falta. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, a quem teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor. Não é ladainha que sai da boca, é oração que sai.
aquela, para os que saem do céu, santificado de uma não, não. Faz o Pai Nosso, pronunciando cada palavra e sentindo cada palavra. Aí faz diferença. Amor infatigável, que não se cansa nunca. É uma oração? Não, é uma oração que não se cansa jamais. Jejum das paixões. Ah, Daniel, não era para parar de comer, não? Não pode comer. Carne, come carne, não tem problema. O problema são os nossos sentimentos, aquilo que a gente guarda dentro de nós. É essa a maior dificuldade. Esse é o jejum. Deixa esses sentimentos ruins de lado. E ele diz, olha lá, e o jejum das paixões consegue mitigar, diminuir a sede que os entredevoram, entregando-os à confirmação de que Elias e Moisés desceu. Trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessante. Elege o Evangelho como orientação do teu lar, e quem estará lá? Jesus. Através dos trabalhadores da obra de nosso Pai, garantindo que Ele pode não estar presente diretamente, mas um representante estará lá. Temos que confiar, gente. Está acabando. Se amardes ao revés, ao contrário de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-los e muito mais, se o quiserdes. Jesus não está no céu. É a certeza que nós espíritas temos. Aonde Jesus está? Ele está aqui, na planície, porque Ele desce com a certeza de que precisamos da sua ajuda. Então, se nós subimos com Ele hoje o Tabor do conhecimento do Evangelho, é necessário voltar para a planície dos nossos lares e auxiliar com a oração do amor que jamais se cansa e o jejum das paixões. Que Jesus nos abençoe.